E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, eu sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Começando pelo calendário econômico, uma semana recheada de notícias que devem abalar o mercado. Começando por hoje, feriado lá nos Estados Unidos, o dia memorial, é por isso que você provavelmente está vendo o volume de S&P 500 e Nasdaq bem abaixo do esperado por conta disso. Amanhã, 11 horas da manhã, temos dados de confiança do consumidor. Na quarta-feira, também 11 da manhã, temos os JOLTS. Na quinta-feira, 3 notícias importantes. ADP, 9h15 da manhã. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, como de costume, 9h30 da manhã. E o PMI, que é o termômetro da economia, 11 horas da manhã. E sexta-feira, a mais importante, o tão aguardado payroll. Indo para o gráfico, começando por Nasdaq e S&P 500, como de costume. Para quem tá chegando agora, porque é que eu sempre começo analisando Nasdaq e S&P 500 quando eu vou analisar cripto? Porque existe uma forte correlação entre o mercado cripto e o mercado acionário. O mercado cripto tende a andar correlacionado com o S&P 500 e com o Nasdaq, apesar de os dois terem descolado no momento, mas a gente vai analisar isso aqui agora. Bom, indo para Nasdaq, a gente vê um claríssimo e lindo movimento de reversão de preço. O que é que a gente viu na Nasdaq? Um recuo partindo lá de sua máxima histórica até 61,8% do movimento pós-Covid. Então a gente teve aqui a tendência de alta pós-Covid, recuamos exatamente em 61,8% antes de revertermos. Para quem está habituado aí com teoria de Dow, impulsos, recuos, geralmente esses recuos circulam na faixa de 50 a 61,8%. São os dois suportes mais fortes quando falamos de retrações. Então é bem comum você ver o preço recuar ou 50% ou 61,8%. Em alguns casos também pode recuar em torno de 38,2%, mas é mais comum 50 e 61,8. E foi o que aconteceu aqui na Nasdaq. Logo depois a gente teve o pivô de alta de confirmação de reversão, que é esse movimento que quando o preço faz um impulso, recua com volume decrescente, depois volta a subir com volume crescente. Qual que é o alvo aqui para Nasdaq? O próximo alvo. Aqui é a região de 14.685 dólares. Como é que a gente traça esse alvo? Vou fazer aqui junto com vocês. A gente vai pegar a ferramenta de extensão de Fibonacci, vamos pegar o último fundo e o último topo antes do preço reverter. E aí a gente tem 3 alvos importantes, que é 61,8%, quando o preço chegou lá a primeira vez, 100%, que ele passou reto, e aí o terceiro alvo em 161,8%. Provavelmente vamos ver uma pressão vendedora aqui nessa região. Mas por hora, um gráfico extremamente comprado aí, não tem motivos para se falar em reversão, não temos sinais claros de reversão no momento, nem no gráfico semanal, nem no gráfico diário, a gente não está vendo sinais de divergência, ou seja, conforme o preço está fazendo topos mais altos, o RSI também vem fazendo topos mais altos, então por hora bem tranquilo, Nasdaq extremamente comprada. S&P 500 sofreu um pouco mais para engatar essa alta. Se a gente olhar aqui o gráfico semanal, a gente vê que ele se consolidou por muitas semanas aqui nesse topinho, enquanto a Nasdaq passou reto por ele. Dá uma olhada aqui o movimento que a Nasdaq fez aí nas últimas 6 semanas, por exemplo, 6, 7 semanas, o S&P 500 ele ficou um pouco mais congestionado aqui. Eu já vou explicar o porquê que ele fez isso. Mas notem aqui no gráfico da S&P 500 semanal, lembra que eu comentei que geralmente numa tendência de alta os ativos recuam 50 ou 61,8%? Enquanto a Nasdaq tinha recuado aqui exatamente 61,8%, o S&P 500 recuou exatamente 50%, cravado aqui no 50% do movimento pós-Covid. E aí fez o mesmo movimento de pivô de reversão. Por que é que o S&P 500 então ele se consolidou aqui nessa região por algumas semanas e só agora ele confirmou o rompimento? Eu vou falar o porquê que ele confirmou também. Primeiro, por que ele se consolidou aqui? Porque o S&P 500 ele é composto por muitos bancos, é um índice composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas, entre elas muitos bancos, e bancos sofreram muito nas últimas semanas, principalmente por conta de calotes e tudo mais, como aconteceu com o SVB lá no começo de março. Então de lá para cá os bancos sofreram muito, caíram muito, e é por isso que o S&P 500 ele não evoluiu. Mas a gente pegar as empresas, principalmente as de tecnologia, startups desse ramo, elas subiram muito, e é por isso que a Nasdaq subiu tanto também, porque ela é composta por empresas de tecnologia em sua grande maioria. O S&P 500 já ficou um pouco mais congestionado por conta dos bancos, ok? Mas no geral, falando mais de empresas mesmo, o setor norte-americano está muito forte aí, nesse ponto extremamente otimista. O mercado está ignorando qualquer probabilidade de recessão e está subindo disparadamente. E por que que a gente pode falar aqui agora que o S&P 500 de fato ele rompeu aqui essa resistência e dificilmente ele vai voltar para baixo dela logo, né? Ou seja, na próxima semana ou nas próximas 2 semanas. Por conta de
esse candle aqui, tá? O que é que ele fez? Esse candle, ele possui um padrão oculto, que é o pullback oculto. É legal a gente falar sobre isso. O que é que isso significa? Vamos lá. Dá uma olhada nessa faixa verde, uma faixa de resistência. O que é que a gente utiliza? Eu até dei uma aula já sobre isso. Como é que a gente analisa o rompimento de uma resistência? O que é que confirma o rompimento de uma resistência? O pullback e o reteste dela como suporte. Ou seja, deixa eu desenhar aqui para vocês. Vamos supor que a gente tem aqui uma zona de resistência, certo? A gente tem um movimento de preço de rompimento, ou seja, passou para cima da resistência. Para a gente confirmar que de fato não vai haver bull trap algum, ou seja, que o preço não vai simplesmente voltar para baixo dela, isso aqui ser um falso rompimento, a gente utiliza o pivô de rompimento. É quando o preço faz isso daqui, ó. Ele rompe a resistência, faz o pullback e testa ela como suporte e aí volta a subir. Isso aqui é um pivô de rompimento, ok? Que é quando o preço ele rompe, faz o pullback e volta a subir. Geralmente, esse rompimento necessita um volume alto e esse pullback aqui um volume baixo, ok? É assim que a gente tem um cenário perfeito aí de rompimento. E qual que é o rompimento oculto que aconteceu aqui no S&P 500? O pullback foi feito no mesmo candle. O que é que esse candle aqui da semana passada, ele mostra pra gente? Que a gente teve aqui o preço de abertura do candle, aqui a gente teve o preço de fechamento do candle, a gente teve máxima e teve mínima. Qual a história que esse candle contou pra gente? Que o preço abriu aqui na semana passada, recuou, ou seja, já abriu acima da resistência, tá? Então a resistência foi há 2 semanas atrás, o rompimento da resistência, perdão, foi 2 semanas atrás. A gente já abriu acima da resistência, ele fez o pullback, testou ela como suporte, depois voltou a subir, entendeu? Então o movimento de pivô que a gente viu ocorreu dentro do mesmo candle. Esse pavio aqui para baixo foi o pullback para testar a resistência como suporte, e aí já voltou a subir e já rompeu o topo anterior. Então a gente aqui, nós tivemos no mesmo candle o pivô de pós-rompimento, o pivô de confirmação. É por isso que a gente fala que o S&P 500 teve um rompimento oculto, uma confirmação oculta, porque foi no mesmo candle, ok? Então, bom, Nasdaq já numa tendência de alta muito forte, S&P 500 acabou de romper sua resistência mais forte, então tem um caminho aqui para ele circular de uma forma mais tranquila, apesar de termos uma região de resistência aqui bastante forte também, que foi o topo de agosto de 2022, vamos ver como o preço vai se comportar diante dela, mas por hora o cenário está bastante comprador no gráfico semanal, isso é um ponto importante, tá? Estamos apenas analisando o gráfico semanal, ou seja, o padrão está interessante para compras de longo prazo. Lembre-se sempre disso. A gente está analisando o gráfico semanal, nós estamos analisando compras de longo prazo. E é por isso que na data de ontem, quem me segue aí no Copy Trade Spot ou no Instagram, viu que eu realizei 3 compras e não abri elas no futuro. Por que eu não abri elas no futuro? Fiz só no Spot. Porque são compras de longo prazo, não são trades de curto prazo. É por isso que eu não abri essas compras no Copy Trade de futuros. Eu não fiz as operações alavancado, nada desse tipo. São compras de longo prazo, porque os padrões semanais estão interessantes. Agora, se no gráfico diário a gente vai ter uma queda, por exemplo, hoje, Bitcoin tá caindo 1,5%. Para mim, pouco importa. Amanhã pode cair mais 1,5%, quarta mais 1,5%, quinta mais 1,5%. Não importa, eu não estou num trade de curto prazo, eu estou num trade de longo prazo por conta dessa configuração semanal. E o Bitcoin, gráfico semanal, também está numa formação muito bonita. O que é que a gente pode analisar aqui? Que o Bitcoin saiu dessa zona aqui de acumulação, fez o rompimento da resistência com volume. Lembra que eu ensinei no começo do vídeo como é que tem que ser o rompimento de uma resistência e depois o pullback sem volume? Então a gente teve aqui o rompimento com volume, pullback, testou ela como suporte sem volume, com volume mais baixo. É por isso que eu comprei aqui Bitcoin no gráfico semanal para longo prazo. Por que é que eu não fiz essa compra no curto prazo? Porque aqui ele ainda pode recuar, pode se manter aqui consolidado nessa zona de suporte para depois ir para lá. Isso pode demorar diversas semanas. Pouco importa para mim o tempo aqui. É uma operação de longo prazo, tá? Mas esse padrão semanal aqui para mim está muito interessante, está bastante otimista. Ethereum, mesma coisa. Eu comprei Bitcoin, Ethereum e Atom. Dá uma olhada no gráfico de Ethereum. Mesmo motivo, tá? A Ethereum, ela teve aqui o rompimento do topo anterior com um volume muito alto e um pullback com um volume decrescente. Testou aqui a resistência como suporte. Aqui eu comprei Ethereum para longo prazo. Atom já é um padrão um pouco mais diferente, tá? A Atom aqui, vamos colocar ela no gráfico diário, fica mais fácil de observar. A Atom, ela fazia um movimento
aqui quase que uma cunha, quase que um triângulo, mas enfim, um padrão de reversão que foi rompido com volume para cima, tá? Eu já me adiantei, já comprei um pouco, é por isso que eu não comprei a mão cheia, tá? A minha mão cheia para altcoin nessas operações é de mais ou menos $1.000 na carteira sem enganação. Já explico o que é a carteira sem enganação também. Eu comprei metade, comprei $500, porque se ela fizer o recuo aqui, eu compro mais 500, melhor meu preço médio. Mas enfim, esse é o padrão que eu enxerguei, esse padrão de reversão saiu aqui dessa formação com volume, então eu acredito que ela pode entregar altas aí nas próximas semanas, tá? Eu mudei o gráfico diário só para fazer essa observação mais próxima, mas também é uma compra semanal. Eu enxerguei essa formação no gráfico semanal. Então é por isso que eu me expus a esses 3 ativos nessa semana e pretendo ficar com eles na carteira por um período de tempo maior. E o que é a carteira sem enganação? Que eu acabei de falar para vocês. Vou até mostrar aí. Para quem já me segue há mais tempo, já conhece a carteira sem enganação, mas para quem chegou agora, a carteira sem enganação é minha carteira pública de criptomoedas. Aqui, ó, é uma carteira que a gente começou ela no dia 31 de maio do ano passado com R$100 mil. Vou deixar ela aqui em BRL. A gente comprou naquela situação, a maioria das moedas foi Bitcoin. Eu não me lembro quanto, mas quase toda a carteira em Bitcoin. E o Bitcoin, naquela data, dia 31 de maio, valia em torno de $30 mil. Vamos dar uma olhada. Agosto, maio. Valia mais uns 31, $32 mil, mais ou menos, quando a gente começou essa carteira. Mas a gente fez diversos trades nela. Nós compramos em regiões mais baixas, vendemos mais alto, compramos mais baixo, vendemos mais alto, fizemos diversos trades, adicionamos outros ativos assim. E agora essa carteira tá com aproximadamente 18% de lucro nos últimos 365 dias, mesmo com a maioria das moedas que a gente comprou estejam num preço abaixo do que elas estavam no passado, por conta desses trades. Essa é uma carteira que eu faço ela aqui com vocês, que eu faço todas as operações em conjunto com vocês nas minhas redes sociais, para mostrar que é um trade bem feito. Ele é sim mais lucrativo do que apenas o buy and hold. Se a gente tivesse simplesmente montado essa carteira um ano atrás, ela estaria negativa agora. Mas como a gente fez esses trades aqui em todas as moedas, a gente conseguiu estar com ela quase 20% positiva. A gente trouxe uma lucratividade bem legal para ela, muito mais do que qualquer renda fixa em qualquer lugar do mundo nesses últimos 365 dias, ok? E se você quer saber um pouco mais sobre carteira, é só me acompanhar nas redes sociais. Todas as operações que eu faço lá, eu posto aqui em todos os meus canais, ok? E eu realizei essas 3 compras ontem no gráfico semanal para essa carteira. Lembrando, não são operações de longo prazo. Agora olhando um pouco pro curto prazo, né? Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. O Bitcoin, ele caminha dentro aqui de um canal de baixa, tá? Isso aqui possivelmente vai se tornar uma bandeira em breve, acredito eu, ou seja, acredito que esse canal vai romper para cima em algum momento e entregar mais altas, mas por hora ele está testando aqui a resistência superior deste canalzinho de baixa, ok? Então a tendência aqui agora é que ele recuse essa resistência, faça um recuo de mais ou menos aqui até a região central desse canal para depois voltar a subir, ou ele pode até fazer um recuo lá para a região de suporte desse canal, também é comum, depois volte a subir, ok? Mas no curto prazo, a probabilidade maior que agora é essa, que ele permaneça nesse canal. Até que esse canal seja rompido, a tendência é que ele fique aqui sambando dentro desse canal, ok? Então no curto prazo, para operações, por exemplo, para essa semana, não acho interessante fazer algum long no Bitcoin, algo nesse tipo, apenas compras de longo prazo mesmo. Ethereum também, uma formação muito parecida, tá? A gente vê o gráfico do Ethereum e do Bitcoin nesses últimos dias trabalhando extremamente correlacionados, né? Ficou até mais tranquilo em operar dessa forma, porque a gente tinha perdido um pouco essa correlação no passado. Eu prefiro operar gráficos correlacionados, mas a Ethereum também, ela está dentro desse canalzinho de baixa aqui, ok? O mais interessante é a Atom, que rompeu aqui a formação de cunha que eu mostrei para vocês, mas por hora ela precisa para operação de curto prazo agora, tá? Longo prazo tá ok comprar, mas de curto prazo ela precisa fazer o famoso pivô que a gente comentou, o pivô de rompimento. É ela fazer um recuo aqui agora e romper o topo anterior. Aí a gente tem a entrada, a gente tem o stop, e aí sim eu faço essa operação lá no copy trade alavancado em futuros, ok? Muito importante saber diferenciar quando que é o momento de você fazer uma operação de curto prazo, uma operação alavancada e uma operação de longo prazo. É por isso também que é muito importante você ter 2 carteiras diferentes. Uma carteira de longo prazo, como é a carteira sem enganação, que eu utilizo para mostrar para vocês as operações, é uma carteira de curto prazo para você fazer trades, ok? Alguns dados importantes que eu quero mostrar para vocês agora são dados on-chain. Vocês lembram de uma análise de link que eu fiz, que eu comentei que ela está numa zona de acumulação de smart money? Se você ainda não viu essa análise, eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu fiz um corte com essa análise aqui, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, depois você dá uma olhada, mas é uma análise bem legal de link, que eu mostro por que eu acredito que a link, ela está numa região de acumulação de smart money, de institucionais, essa região aqui. Um vídeo bem legal, um vídeo bem curtinho, depois você assiste lá. E aqui eu trouxe dados on-chain, na verdade quem fornece
forneceu esses dados para mim foi o Gui. Muito obrigado, Gui, por fornecer esses dados aqui para mim. Ele vai falar um pouco mais sobre isso na quarta-feira também, mas eu já vou adiantar para vocês, que é a movimentação on-chain dos institucionais em cima de Link. Dá uma olhada aqui no preço da Link. Toda vez que ela chega aqui nas regiões de mínimas dentro desse retângulo aqui, sai muita Link das corretoras. Tem muita retirada das corretoras. Ou seja, o que esse gráfico aqui mostra pra gente? Quando ela tá chegando aqui nessa região de fundo, de suporte, aqui nessa região, institucionais estão comprando o ativo e sacando para carteiras frias. É isso que essa imagem aqui mostra pra gente. O Gui vai falar um pouco mais sobre isso na quarta também, mas ajuda a confirmar a minha análise que estamos numa zona de acumulação de smart money. Outros dados legais aqui. Redes sociais. Isso aqui é muito legal, tá? Uma coisa que traz muita pressão compradora para o Bitcoin é a pesquisa pelo termo Bitcoin no Google e nas redes sociais. Porque se as pessoas estão buscando por Bitcoin, é porque elas estão interessadas em comprar o ativo nesse momento. E dá uma olhada com uma pesquisa por Bitcoin, depois da quebra do SVB lá no dia 8 de março, cresceu disparadamente junto com o preço. De lá para cá, o Bitcoin valorizou, vamos ver aqui exatamente, valorizou mais de 50%. E olha como a pesquisa por Bitcoin na internet, nas redes sociais, cresceu muito junto com o preço. Se a gente tem muita gente pesquisando por Bitcoin, significa que o interesse na compra pelo ativo está muito grande, a demanda também está muito grande. É uma informação muito legal para a gente tomar decisões de compra. O Gui também vai falar mais sobre isso na quarta-feira. E por último aqui, saída de Bitcoin das exchanges. A gente viu da Chainlink que conforme o preço vai chegando numa zona de suporte, players compram e sacam das corretoras. E uma coisa legal de se observar no Bitcoin é que nessa queda que a gente teve aí nas últimas semanas, né, esse recuo lá da região de 31 mil dólares para mais ou menos 25, 26 mil dólares, também veio acompanhado de muitas saídas de Bitcoins nas corretoras. Então a galera tá comprando aqui esse recuo e sacando para carteiras frias. E quando esse movimento acontece, significa que eles não estão com a intenção de vender. Então é por isso também que eu fiz as compras lá na carteira sem enganação, as compras de longo prazo, que eu estou seguindo esses grandes players do mercado. Agora, para finalizar, alguns recados importantes. Nessa semana, no dia 31, quarta-feira, eu vou fazer uma live para anunciar o curso gratuito que eu fiz em parceria com a Nelogica. Essa live vai ser lá no canal da Vector. A gente vai estar disponibilizando esse curso para vocês, junto com uma assinatura gratuita do Vector, que você já pode pegar aqui na descrição desse vídeo também de forma adiantada. Mas se você quer saber mais sobre o curso e receber esse curso, um curso muito legal, conteúdo 100% gratuito, é só assistir a live de quarta-feira lá no canal da Vector. E amanhã eu vou fazer uma live lá no canal do Insalubres pra gente fazer uma análise aí do mercado, uma análise sobre o fundo do Bitcoin, se já chegou no fundo, se não chegou, o que é que pode acontecer daqui pra frente. Uma live também muito legal, fique de olho. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e até quinta-feira, quando eu vou fazer a aula magna aí sobre análise técnica, né? A gente teve toda quinta-feira uma aula sobre algum indicador, sobre alguma forma de se operar, sobre um padrão gráfico, e agora nessa quinta eu vou mostrar todo o meu trade system, como é que eu utilizo todas essas informações em conjunto para tomar uma decisão de compra ou venda de um ativo. Uma aula muito importante, não percam, até quinta-feira. Valeu!